Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos aprendendo da Sua palavra, Senhor, de termos mais intimidade com Você, Espírito Santo, através das Escrituras. Senhor, eu peço que me use como um canal de bênção para trazer instrução à Tua igreja, para que o Senhor possa esclarecer a respeito desse assunto que nós iremos tratar aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender a Escritura, Pai. Nos dê um coração para entender, ouvidos para ouvir e olhos para ver, para que nós possamos crer com o nosso coração e nós possamos ser curados, Pai. Em nome de Jesus Cristo é assim que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Amém, meus irmãos. Irmãos, o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que, desde que eu entrei no Defesa da Fé, na verdade, eu acho que era um dos principais assuntos que Deus ele colocava no meu coração. E acho que no início desse ano foi algo que Deus especialmente falou no meu coração. Quem acompanhou ali os 40 dias de jejum, teve um devocional em específico, que foi o que eu postei lá na igreja, e quem assistiu viu, que foi exatamente sobre esse assunto que eu abordei, né? E esse assunto, a questão é sobre a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Esse é um assunto extremamente básico, certo? As coisas que eu irei falar aqui hoje são coisas que são tão fundamentais na vida cristã que, se por algum acaso você se encontrar com muita dificuldade de viver alguma dessas coisas, saiba que tem que estar na sua agenda, certo? Tem que estar nos seus compromissos com Jesus Cristo, mudar isso o mais rápido possível, certo? São coisas muito básicas, meus irmãos. Então, o versículo base, ele vai estar em Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, certo? Vou usar aqui a versão NVI. Amém. Então, a mídia puder colocar aí, para a gente ler, certo? Então, Efésios 4:3, está escrito assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, por favor, eu peço que vocês repitam junto comigo, certo? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz, certo? E é interessante quando Paulo fala isso, porque quando a gente lê essa passagem, eu acho que às vezes a gente pode deixar passar a gravidade do que é que está sendo dito aqui, certo? Na leitura inicial a gente passa desapercebido. Note que ele está falando para você fazer todo o esforço. Não é um pouco de esforço. Não é quando possível. Você tem que fazer isso o tempo todo. Quando você pisa na igreja, você tem que fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Quando você está na sua casa, você tem que fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando você está no seu trabalho, é a mesma coisa. Quando você está na rua, é a mesma coisa. Então é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo, certo? E se a Bíblia fala que é o tempo todo, significa que é fundamental. Significa que você tem que estar pensando sobre isso constantemente, certo? Se você ler os versículos anteriores aqui em Efésios, você vai ver que a carta de Paulo ela é muito instrutiva para novos convertidos. Ele vai falar muito no capítulo 2 sobre o propósito da salvação, certo? No capítulo 3, no capítulo 4, ele vai começar a dar instruções práticas da vida cristã. E no capítulo 4 ele vai começar falando: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está falando sobre um propósito geral da sua vida como crente. Então é um assunto muito fundamental, certo? Então a unidade, o que é a unidade, certo? A unidade é o oposto da desunidade. Óbvio, né? Mas o que é que a Escritura fala a respeito da desunidade, certo? Tem outra passagem também que eu acho muito importante que nós tenhamos em mente, que é Tiago, capítulo 3, versículo 16. Bom, no capítulo 3, Tiago vai estar falando sobre o problema da língua, certo?
como ela é complicada, como a língua é complicada no ser humano, né? Como ela é capaz de tocar fogo, no mau sentido, não no bom sentido, né? Não é unção, não. É fogo do inferno, quando ela não é controlada, certo? Quando ela é dominada pela carne. E aí, ele vai discernir aqui os dois tipos de sabedoria que existem, né? Ele vai falar sobre a sabedoria carnal, a sabedoria mundana, e ele vai falar sobre a sabedoria dos céus, certo? E ele vai falar uma coisa muito interessante aqui. Vamos ler aqui o texto, certo? Vai estar escrito assim: pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, certo? Outra tradução para ambição egoísta, certo? É contenda, certo? É uma palavra grega que pode ser traduzida como contenda. Outras traduções vão dizer espírito faccioso, certo? Facções, grupinhos que não se batem, não se falam, né, entre si. E ele vai dizer que se você consegue observar essas duas coisas em qualquer lugar que seja, certo? Se você vê em algum lugar inveja e contenda, divisão, briga, certo? Se você vê essas duas coisas em um lugar, você sabe que ali o diabo tem capacidade de operar todo tipo de obra maligna. Repitam comigo, todo. É todo tipo de obra maligna, certo? Não é um tipo apenas. Então você tem que parar para perceber o quão sério é o que a Escritura está falando aqui. Será que você vê isso e você leva isso realmente a sério? Porque às vezes quando a gente fala sobre ter discernimento espiritual, perceber o mover de Deus, acho que às vezes a gente subestima muito o que está escrito e a gente se torna muito sentimental. Às vezes a pessoa acha que porque ela sentiu alguma coisa no meio do culto, Deus está ali. Mas eu preciso dizer para você que os seus sentimentos, eles são manipuláveis. Caso você não saiba disso, eles são manipuláveis, certo? Um louvor bem executado, ele pode mexer com o teu coração e você achar que você está ali no meio da presença de Deus, mas você não está, certo? Então, quando você lê isso aqui, você tem que entender que o princípio do discernimento do Espírito, ele vem pela fé na palavra, independente do que você está sentindo. Há sim o dom de discernimento de espíritos, existe sim pessoas a quem Deus revela o coração do outro, ou revela em que espírito ele está operando, certo? Mas isso não é a via de regra para o discernimento do Espírito. Dons são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Mas isso aqui, o discernimento do Espírito que cabe ao crente maduro, certo? Aperfeiçoado, ele é pela palavra. Então, independente do que você está sentindo, meu amigo, se você sabe que no lugar onde você está, tem divisão, tem contenda e tem inveja, então o diabo está ali. E ponto final. Certo? Então é pensando nisso que nós precisamos pensar um pouquinho sobre algumas estratégias, algumas coisas que nós precisamos adotar na nossa vida com urgência, certo? Se você quiser ser de fato usado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser ser de fato alguém que vai ser embaixador de Jesus Cristo. Você precisa ter isso aqui em mente. Você precisa ter isso aqui todos os dias em mente. Você precisa pensar nisso quando você entra na igreja. Mais do que, por exemplo, tocar aqui bateria, como eu e o Marciano tocam algumas vezes, ou as pessoas que cantam aqui em cima, ou o pessoal da mídia, que vai mexer no notebook ali na mesa de som, nós precisamos entender que seja lá qual for o serviço eclesiástico que você vai fazer, você tem que ter estes princípios em mente, certo? Se você não tiver isso em mente, você pode ser extremamente capacitado, tecnicamente, você pode ser o cara que leu a Bíblia 20 vezes, não vai fazer a menor diferença. Você será usado pelo diabo, se você não colocar isso em prática. A galera não vai falar muito amém hoje, porque a palavra é meio direta, né? É meio direta, é meio duro. Mas não detestem não, pessoal, vai dar certo. Então, primeiro ponto, certo? Eu trouxe 3 pontos aqui, certo? Para a gente pensar a respeito desse assunto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso ser um promotor da unidade do Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso ser realmente embaixador de Jesus Cristo? E aí eu queria começar no primeiro ponto, trazendo o seguinte pensamento: aprenda a ser o último. Aprenda a ser o último.
Muito importante. Então abram na carta, na terceira carta de João, 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, certo? Nos versículos 9 a 10, é o que nós vamos ler. Vamos lá. Versículos 9 a 10. É uma passagem que quem trouxe para mim essa passagem hoje foi a minha esposa, né? Ela nem tá rindo ali. Ela nem sabia o que é que, acho que ela não sabia exatamente quais os pontos que eu iria trazer, mas ela começou a falar sobre isso. E aí eu percebi que estava totalmente de acordo com aquilo que eu iria falar hoje, certo? Então eu trouxe essa passagem para cá. Muito interessante. 3 João 1, do 9 ao 10. Olha só o que é que vai estar escrito. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja, certo? Então, perceba só esse cara de pau, como diz a expressão popular, certo? Chamado Diótrefes. Olha só o que é que ele fazia. Esse abençoado aqui, ele chegava na igreja e ele tinha coragem de chegar para o resto da igreja e começar a falar mal dos líderes da igreja. Ele falava mal do apóstolo João. Devia falar mal dos demais apóstolos. Certo? A igreja de Jerusalém, provavelmente nessa época aqui, ela mandava, vez ou outra, alguns membros ali que ficavam em Jerusalém com eles, talvez, às vezes os próprios apóstolos, eles iam para ver como é que a igreja estava. E aí esse rapaz aqui, ele vai começar a falar mal dos líderes, começar a disseminar discórdia no meio deles, não quer aceitar a liderança que vai ali, né? E, não satisfeito com isso, ainda expulsa os que estão na igreja que gostariam de receber os irmãos, certo? Então aqui eu chamo a atenção para duas características deste Diótrefes e duas características opostas a ele que estão em Jesus Cristo que nós temos que tomar como base quando você fala sobre ser último, certo? Primeira coisa, Diótrefes, ele tinha arrogância e ele tinha maledicência. Arrogância e maledicência que levam à divisão. Já Cristo, ele é humilde e suas palavras são palavras para edificação que levam à unidade. Certo? Então, vamos falar sobre o primeiro problema. A arrogância e a humildade. Certo? Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Abram em Mateus 23, 12. Está escrito assim: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Certo? Primeiro princípio. A Bíblia fala que se você quiser realmente ser respeitado, antes de qualquer coisa, por Deus, certo? Se você quiser realmente ser grande, primeiro você tem que se humilhar. Note, não é o ditado popular aqui que muita gente usa, né? Os humilhados serão exaltados. Não necessariamente, certo? Não necessariamente porque você foi humilhado, você será exaltado. A Bíblia está dizendo que se você tiver a iniciativa de se humilhar, aí você será exaltado. Certo? Então você tem que ser essa iniciativa, você tem que ter essa postura, certo? Abram agora em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Está escrito assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, primeira coisa, humildade. Você tem que buscar se humilhar, certo? Se humilhar não é se depreciar, certo?
Se humilhar é você entender a tua posição de que você não é o centro e Deus é o centro. Então você passa a pensar menos em você e mais em Deus. Você está mais interessado nas coisas de Deus do que nas suas coisas. Está mais interessado nas coisas de Deus do que na sua própria opinião. E aí ele vai dizer mais, em Romanos ele vai dizer: procure dar honra aos outros. Por que procure dar honra aos outros? Porque a Escritura vai ensinar para a gente, principalmente em Jesus Cristo, e Paulo também vai ensinar isso em 2 Coríntios, certo? Acredito que no capítulo 10, vai falar que a honra que realmente importa é a honra que vem de Deus para você. E essa honra você não pode comprar de Deus, você não pode barganhar com Ele. Ela é dada àqueles que andam de maneira aprovável, certo? Aprovada. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, haviam algumas pessoas ali, uns tais de super apóstolos, certo? Que se recomendavam a si mesmos, que ficavam se comparando uns com os outros, para ver quem tinha mais unção. Aí Paulo vai dizer o quê? Não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem Deus recomenda. Então você não deve buscar dar honra a você mesmo. Busque dar honra aos outros. Não se preocupe com você não. Quem se preocupa com você é Deus. Se Deus honrar você, as pessoas vão ter que reconhecer você, certo? De um jeito ou de outro. Então, em Filipenses, vamos agora para Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Também é uma passagem conhecida. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Também muito conhecida essa passagem. Você é capaz de considerar os outros superiores a você mesmo? Isso aqui, quando a pessoa é realmente superior a você, e isso é reconhecível, não é difícil. Você teria que ser muito cara de pau, como esse Diótrefes aqui em 3 João, para querer se achar para cima de alguém que claramente está num nível diferente do seu. Beleza, mas você é capaz de considerar os outros superiores a você quando a pessoa não tem nada que você reconhece como bom? Você consegue fazer isso? Porque isso é uma métrica muito boa para você analisar, certo? Então, precisamos colocar isso em prática também. E aí, sobre essas 3 passagens e a humildade aqui que nós falamos, eu trouxe 2 pontos para a gente refletir sobre, quando a gente quiser falar sobre essa humildade, certo? Sobre arrogância. Primeiro ponto, para você pensar. Reflita sobre isso diariamente. Pense se você está pronto para passar por isso. Vou falar 2 coisas aqui. A primeira coisa, você ficaria tranquilo se algo que você propôs, se algo que você fez, certo? E trouxe um bom resultado, ou fez uma coisa boa, ficasse como crédito de outra pessoa? Você conseguiria ficar tranquilo nessa situação? Ou não? Segundo, você seria capaz de elogiar e defender uma visão diferente da sua, em nome da unidade no lugar onde você está? Por exemplo, aqui na igreja. Nem todo mundo aqui na igreja vai pensar exatamente do mesmo jeito em absolutamente tudo. Isso não vai acontecer, certo? Muito difícil um negócio desse acontecer. Mas a verdade é, a Bíblia vai dizer para você que no lugar onde você está aqui na igreja, no caso, a unidade ela é mais importante do que o seu jeito específico de entender escatologia, por exemplo. A unidade é mais importante do que o jeito que o pastor tem de fazer as coisas que talvez você não concorde. Eu não estou falando sobre pecado. Estou falando sobre coisas que são passíveis de interpretações diferentes. E aí, você consegue? Então vamos lá. Segundo ponto aqui, certo, de ser o último. Palavra de edificação versus maledicência. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 4. Abram em Mateus, capítulo 11, versículo 4.
E pessoal, perdão, não é capítulo 11, versículo 4 não. Calma aí. Está certo, na verdade está certo. Eu errei, tá bom? Então é lá mesmo, Mateus 11:4. Está escrito assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E enquanto saíam os discípulos de João Batista, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Foi um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Eu vou parar por aqui, certo? Eu vou parar por aqui, não vou entrar no todavia no reino dos céus, certo? Porque qual é o ponto que a gente quer tratar aqui? O modo como Jesus ele lida com repreensão e elogio. A gente está falando aqui sobre palavra de edificação versus maledicência. O que é a maledicência? A maledicência é você usar a tua palavra de um jeito indevido, que não traz edificação. Porque o que vai estar escrito a respeito das palavras que o cristão ele tem que ter, eu não coloquei o versículo aqui exatamente, mas vocês devem conhecer, é o quê? Que as suas palavras sejam temperadas com sal. Que elas sempre devem trazer edificação, devem trazer graça a quem ouve. Então, se você usa as palavras para um propósito diferente desse, então você vai incorrer em maledicência. Certo? E aí, veja só, Jesus, quando João Batista começou a duvidar, ele começou a ser incrédulo. Ele estava vendo ali o que estava acontecendo, mas começou a surgir uma dúvida. E aí ele pergunta a Jesus: é você mesmo? Né? João Batista deu problema, né? Começou a duvidar. O que foi que Jesus fez? Em vez de Jesus chegar para a multidão e humilhar João Batista, certo? E descer o chicote em João Batista, o que foi que ele fez? Ele chegou em particular para os discípulos dele e disse: feliz é aquele que não encontra em mim causa de tropeço. Vão lá e fala isso para ele. Só que quando chega para a multidão, o que é que ele vai fazer? Ele vai elogiar João Batista. Ele vai dizer: é mais do que um profeta. Dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Aí você aprende um princípio muito importante sobre o uso das suas palavras. Quando é para você repreender uma pessoa, você tem que aprender que você tem que fazer isso em particular. Controla a sua língua. Aprende a fazer em particular. Deus não disse para você sair por aí dando chicotada em todo mundo em público. É fácil você citar Jesus Cristo dando chicotada nos fariseus, mas você sabe quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas duras de coração, hipócritas, que tinham acesso ao conhecimento do reino de Deus. Jesus vai dizer: vocês fecham as portas dos céus diante dos homens, certo? Então os fariseus eram um tipo de pessoa que, por ser dura de coração e hipócrita, e publicamente quererem frustrar o ministério de Jesus Cristo agiu com eles conforme o procedimento deles. Então o que comeu foi o chicote nas costas. Mas quando Jesus Cristo vai tratar com pessoas mais simples, por exemplo, a mulher do poço samaritana, você vai ver que praticamente ele vai dizer: eu sou Cristo. Ele vai dizer: se eu sou o Cristo, crê em mim. Vai ser totalmente diferente o procedimento. Por quê? Porque aquela pessoa tinha um coração que, em relação aos fariseus, era um coração puro. E aí a Escritura vai dizer o quê? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então Cristo foi lá e disse claramente para ela: eu sou o Cristo, crê em mim. É assim que funciona, certo? Mas você tem que entender que você tem que exercitar as suas palavras a serem, via de regra, em mansidão. Via de regra, você tem que preferir dar honra do que falar mal.
Via de regra, principalmente em público, é o elogio e não simplesmente colocar para baixo. Não é assim que funciona, certo? Lembre-se, por exemplo, da doutrina bíblica da excomunhão. Quem conhece a doutrina bíblica da excomunhão sabe. Há 3 estágios para você chegar na excomunhão. Primeiro estágio, a pessoa está em pecado, ela não se arrependeu, está deliberadamente na prática do pecado. O que é que você faz? A Bíblia vai dizer, chama em particular. Se você convencer ele, então você ganhou seu irmão. Não convenceu, continuou na prática do pecado, chame na presença de 2 ou 3 testemunhas. Não se convenceu, continua na prática do pecado, chame diante da congregação. E não é diante de um culto público. Não é diante de um culto público. Naquela época, só um contexto, certo? Naquela época da igreja, os cultos deles eram em secreto. Não tinha um prédio público aqui como a gente tem agora, certo? Com uma live acontecendo, gravando tudo e mandando para a internet para todo mundo ver. Era bem diferente do que é agora. Então, sim, haviam reuniões específicas da igreja para lidar com esses assuntos. Então, se chegar nesse nível, chame diante da congregação. E aí, se ele não se convencer, trate-o como ímpio. É o que está escrito. Certo? Então, via de regra, você vai ser o quê? Suas palavras serão o quê? De mansidão, certo? Para edificar, preferindo elogiar do que simplesmente criticar. Certo? Tudo isso vai se basear no fato de que mesmo que alguém tenha lhe insultado, certo? Falando de pessoas que erraram contra você, por exemplo, certo? Esse procedimento ele vai se basear no fato que mesmo que alguém tenha lhe insultado, né, esteja dando problemas, ou seja, incrédulo, seu objetivo não muda, certo? O seu objetivo é o quê? Qual é o objetivo de todo cristão quando ele lida com outra pessoa? É você dar chicotada? Não. Até Deus, quando ele faz com que uma pessoa caia, e aqui eu estou citando o exemplo do povo judeu, certo? O povo judeu que foi endurecido por Deus. Está lá em Isaías 6, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso em Romanos 9. Quando o povo judeu ele foi endurecido porque foi duro para com Deus, Paulo vai dizer em Romanos 11, por acaso eles caíram para que ficassem caídos? Não. O povo judeu que sofreu por causa que rejeitou Jesus Cristo, eles não rejeitaram Jesus Cristo sofrendo daquele jeito para que ficassem sofrendo para sempre. O objetivo de Deus não era esse. E o teu objetivo para com o seu próximo também não é. Então o seu objetivo, via de regra, é qual? A salvação. E Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Ele vai dizer lá no final do capítulo 10, o último versículo. Ele vai dizer, eu procuro de todas as formas agradar a todos, ao máximo possível para que sejam salvos. Né? Tem gente que gosta de falar, quando quer dar uma chicotada no irmão, né? Aí ele vai lá e cita, eu não lembro agora a passagem, mas ele vai dizer, acaso agora busca, está em Gálatas, né? Acaso busco eu agradar a homens ou a Deus? Né? E aí ele gosta de usar essa passagem para ser grosso, né? Para dar a mãozada no irmão. Pois é, mas o mesmo Paulo que falou aquilo ali em Gálatas também falou isso aí em 1 Coríntios 10. Então a tua via de regra tem que ser essa, certo? Palavras de edificação. E agora vamos para o segundo ponto geral da palavra de hoje, certo? Primeiro eu falei sobre ser o último, o menos importante. Agora eu preciso falar sobre um outro ponto. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. E você tem que aprender a perdoar, não é segundo o mundo fala que é perdão, não. O conceito de perdão do mundo é muito insignificante. Você tem que aprender a perdoar a maneira de Deus, certo? Então, você é capaz de perdoar ao modo de Deus uma pessoa que cuspisse no seu rosto? Você é capaz de perdoar ao modo de Deus uma pessoa que te desrespeitasse na frente dos outros? Você é o tipo que fala, eu não levo desaforo para casa? É? Então, o perdão de Deus, meus irmãos, ele é bem diferente do que o homem normalmente tem em mente. O perdão de Deus ele é diferente por quê? Porque ele mantém a comunhão. Lembre-se disso. O perdão de Deus mantém a comunhão. Normalmente, quando você vai falar sobre perdão no mundo, o que as pessoas vão costumar dizer para você é o quê? Eu perdoei.
mas também não tenho que mais ficar perto. Eu perdoei, mas não tenho mais que falar com essa pessoa também, né? Porque também tenho que pensar em mim, né? Tenho que pensar na minha saúde mental. Tenho que ter amor próprio. Eu digo, cuidado com essa conversa. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus, ele perdoasse você dessa forma, você não seria salvo. O Espírito Santo de Deus que está em você, ele não te perdoa uma vez, ele não te perdoa duas, não te perdoa 5, 10. Ele deve te perdoar umas 70 vezes 7 por dia. Tem coisa que o Espírito Santo perdoa em você que você nem tem noção do que você errou. Porque a Escritura vai falar que existem pecados que são conscientes, mas há pecados que são inconscientes. Está lá em Salmos, vai falar sobre isso. Me ajuda em relação aos pecados que eu desconheço, certo? Então, meus irmãos, tem que aprender a perdoar, certo? E qual é a chave para você perdoar dessa forma? Porque muita gente, quando fala sobre isso, tem que perdoar, e perdoar é manter a comunhão. Muita gente pode olhar para isso e pensar assim, você quer mais é que eu seja trouxa. Você quer que eu seja besta. Tem gente que fala, eu já vi muitas pessoas falarem, cara, algumas sabem, estão falando no contexto certo. Outras, no entanto, saem completamente do contexto bíblico. E falam assim, né, você tem que ser manso, você tem que ser uma pessoa que perdoa, mas também não tem que ser besta, né? Então, qual é a chave para alguém ser capaz de perdoar 70 vezes 7 o seu próximo em um dia? Vamos botar no único dia? A pessoa falhar com você 70 vezes 7? Porque está escrito que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então, eu costumo usar essas duas passagens para dizer o seguinte, é 70 vezes 7 por dia, meu amigo. É 70 vezes 7 por dia. Qual é a chave para alguém conseguir perdoar tanto outra pessoa? Sem estar preocupado com ego, sem estar preocupado com reputação ou com honra. Tem uma passagem que eu gosto muito a respeito disso, que está em Lucas capítulo 7. Abram aí. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ver o que está escrito lá em Lucas 7, 36. A gente vai ler alguns bons versículos, certo? Aqui vai estar descrito o episódio onde Jesus é ungido por uma pecadora, certo? Está escrito assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo para te dizer. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa passagem é extremamente importante. Nela está a chave doutrinária para você conseguir mostrar para a pessoa o que é necessário para que ela perdoe 70 vezes 7 em um único dia. Você só será capaz de perdoar pessoas verdadeiramente
quando você entender o quanto você precisa de perdão todos os dias. Grave isso muito bem na sua cabeça, certo? Porque muitos de nós somos resistentes a querer perdoar o outro e achamos que a ofensa dele é grande demais para ser perdoada. Cuidado, porque isso aí é um problema de concepção quanto ao pecado que você tem. Porque quando a gente fala aqui sobre nascer de novo, certo? A pastora Camila é clara, eu também sou muito claro quanto a isso. Você foi perdoado de suas transgressões. Na prática, isso quer dizer o quê? O Espírito Santo, ele vem no seu espírito e ele lava você. Gálatas vai dizer que você foi batizado em Cristo e de Cristo você foi revestido. Isso aconteceu no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no seu intelecto, certo? O seu psique. Você tem de passar por um processo que em Romanos 12:2 vai estar escrito como renovação da mente. Enquanto você não renovar sua mente constantemente em todas as áreas da sua vida, você permanece errando. Você continua errando. E é por essa razão que nós vamos dizer que você é salvo, sim, você é santo, sim, mas você ainda tropeça. Você ainda comete pecado. Então você precisa de misericórdia. Então quando Jesus vai dizer o seguinte: se vocês não perdoarem, não serão perdoados. É uma questão de vida ou morte, meu amigo. Se você não aprender a perdoar as pessoas, independente do que elas fizeram contra você, e aí tem totalmente a ver com a unidade do Espírito e a paz. Porque é na igreja que muitas vezes o diabo vai fazer o quê? Vai criar contendas. E ele vai criar irmãos que ficam com raiva de outros. E ele vai criar desaforos. E ele vai criar todo tipo de problema. Vão fazer as pessoas ficarem cheias de mágoas uns contra os outros. E aí não quer perdoar. E aí se você não perdoar, você vai ser destruído. Você será destruído se você não perdoar. Se alguém não disse isso para você até hoje, eu vou dizer para você: se você não perdoar, você será aniquilado. O diabo vai mirar na sua jugular e ele vai acabar com a sua raça. E não vai ter oração que te livre. Não vai. Porque a sua fé não é maior que a graça de Deus. Se a graça de Deus estabelece que você tem que perdoar para ser perdoado, então você tem que perdoar para ser perdoado. E não adianta você orar. Tem que decidir perdoar. Amém? Então vamos lá. Próximo ponto, terceiro ponto, certo? Para finalizar. Aprenda a ouvir ao modo do Espírito. Aprenda a usar os seus ouvidos da maneira correta. Por que eu estou falando isso aqui? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 7. Algumas pessoas aqui conhecem essa passagem porque eu já falei sobre ela algumas vezes, pessoalmente para algumas pessoas, certo? Em aconselhamentos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. Vamos lá, olha o que é que Salomão vai dizer. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você. Mas não acabou por aqui. Pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou os outros. A gente já falou sobre isso aqui anteriormente, certo? A questão da língua lá em Tiago capítulo 3. E como ela é problemática. Você tem que ter uma luta para controlar a sua língua. Só que você também tem que ter uma luta para controlar o seu ouvido. Porque a verdade, e eu já vi isso acontecer, infelizmente, é que às vezes a gente confunde o discernimento do Espírito, certo? O Espírito revelar a intenção de outra pessoa com sua própria paranoia e desconfiança. Você confunde. E aí você começa a virar o quê? Você começa a virar o... Como é que é o nome do rapaz lá do Metaforando? Daquele canal lá do cara que interpreta as microexpressões faciais das pessoas e gestos, e aí ele consegue dizer todas as intenções por trás da pessoa com base naquilo que ela faz, né? E aí a gente vira uma espécie de metaforando da vida. A gente olha assim para as pessoas e quer perceber tudo que elas fazem. Percebe cada palavra, cada detalhe, cada entonação de palavra, cada gesto, microexpressão facial. E pensa que você é o cara.
porque você discerne o coração das pessoas. Porque essa pessoa aí, cuidado com ela. Não porque ela falou de tal jeito, um negócio ali, fez um gesto ali ou outro, eu não gostei não. Acho que ela tem segundas intenções. Cuidado. Muito cuidado com o que você, do modo como você tem ouvido as coisas. Porque se você começar a ficar dessa forma, prestando atenção demais em tudo que as pessoas dizem, né? Porque você quer discernir as intenções dos outros, você vai acabar percebendo os podres das pessoas, só que tem um problema. Você também está cheio de coisa ruim. Você também falhou 500 vezes falando dos outros. Você também erra no seu coração quando você pensa mal dos outros. E aí, você vai conseguir permanecer quando você discernir a falha nos outros, quando você discernir a intenção errada dos outros, quando Deus ele mostrar o coração da pessoa para você, você tem maturidade e capacidade de lidar com essa revelação? Buscando a edificação da pessoa, não odiando ela no seu coração, não amaldiçoando ela no seu coração. Porque se você não tem essa capacidade, eu vou dizer para você, dificilmente o Espírito de Deus vai revelar esse tipo de coisa para você. Você vai permanecer no seu achismo. E aí você vai criar o quê? Você vai criar achismo. Problema gigantesco na igreja, achismo. A gente acha demais. Acha que tal pessoa pensa tal coisa de mim. Acha que tal pessoa tinha intenção X, mas não é capaz de chamar a pessoa uma vez para ter uma conversa séria, se abrir com a pessoa e querer saber o que está acontecendo de verdade. Aí ele acha um monte de coisa, ele acha demais. Já criou, né? Minha esposa ali vai saber desse termo, Dudinha também, já criou uma fanfic na cabeça. Já criou uma história inteira na cabeça do porquê que aquilo ali aconteceu, do porquê que a pessoa disse tal coisa. Está ouvindo errado. Aprende a ouvir certo. O que é que a Escritura vai dizer para a gente? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 1 Coríntios 13, 5. Princípio básico quando você vai ouvir uma pessoa, ou você vai criar pensamentos a respeito de alguém. Você tem que ter isso em mente. 1 Coríntios 13, 5. Coloca aí não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, mas o mais importante, não guarda rancor. Sabe o que esse termo quer dizer no original em grego? Ele quer dizer não faz registro, não anota, não faz registro dos males, dos maus, das coisas erradas que foram feitas. Lembra o que eu falei sobre aprender a perdoar? Quando Deus perdoa você, Ele esquece das tuas transgressões, Ele deixa para trás. Por isso Ele continua com você. Porque se tua transgressão não fosse verdadeiramente apagada, tu não podia permanecer em comunhão com Deus. O sangue de Jesus teve que apagar a tua transgressão. Por isso Ele mantém a comunhão. Então quando você vai ouvir as pessoas, né, o princípio por trás desse não faça registro é o quê? Não pense mal. Não é para pensar mal dos outros. Procure pensar bem dos outros. Procure ser como Deus, que quando olha para você, Ele vê o que você poderia ser se você fosse espiritual, se você fosse arrependido de verdade. Ele vê o que você poderia ser. Ele vê o que as pessoas que estão no mundo lá fora poderiam ser se elas crescem. Ele viu o que vocês seriam antes de vocês serem. Então sejam dessa forma quando vocês forem pensar sobre os outros. Não fiquem fazendo registro das coisas. Não use o quanto a pessoa vacilou com você para querer criar a ficha dela. E agora toda vez que você vai falar com a pessoa, você já tem a imagem dela na sua cabeça, já é uma imagem ruim. Isso aí não presta não. Isso aí não presta não. Que é isso, meu irmão? Não pode ser assim. Você não terá capacidade de ser um agente promotor da unidade se você não adotar essas coisas. E eu vou dizer, é difícil pra caramba. É mais fácil eu chegar aqui e falar de escatologia. É mais fácil eu falar sobre pré-tribulacionismo. É mais fácil eu falar de revelações profundas, né, na palavra de Deus, do que falar sobre isso aqui. Mas isso aqui, meus irmãos, é
extremamente básico. Se você não vive isso na sua vida, você tem que correr para viver, urgentemente. Não existe nenhuma igreja em lugar nenhum do mundo que tenha condição de crescer no Senhor. Não é crescer meramente de maneira superficial. Crescer de acordo com a vontade de Deus, se ela não está pronta para colocar em prática isso aqui. E eu não falei tudo o que tem para falar. Tem mais coisas para falar a respeito da unidade do Espírito. Mas se você quiser ser promotor de paz, vamos recapitular. Aprenda a ser o último. Humildade, palavra de edificação e não para destruição. Certo? Aprenda a perdoar, segundo a maneira do Espírito. Se arrependa. Aprenda a se arrepender. Aprenda a reconhecer o quanto você precisa de misericórdia. E 3, aprenda a ouvir. Pare de querer achar as coisas. Aprenda a ouvir corretamente. Amém? Então o louvor pode subir. Vou orar para nós finalizarmos. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos aqui de ouvirmos a Tua palavra e de nos lembrarmos, Senhor, do modo como o Senhor deseja que as coisas sejam em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa desfazer a dureza do nosso coração, que o Senhor possa quebrar todo espírito de desunidade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos tornar pessoas aceitáveis aos Teus olhos, pessoas que vão ser santas, e santidade também tem a ver com isso, Pai. Em nome de Jesus, que aonde quer que nós formos, fora daqui, a gente sair dessa porta, nós possamos promover a unidade, da maneira que o Senhor deseja, da maneira bíblica, Senhor, muito além do nosso sentimento, que nós possamos exercitar os nossos sentidos, exercitar a nossa mente, o nosso raciocínio, para raciocinar ao modo do Espírito, para pensar ao modo do Espírito, para perdoar segundo o modo do Espírito, para amar segundo o modo do Espírito, para falar segundo o modo do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe e nos edifica nessas áreas. Nos faz lembrar de tudo aquilo que está escrito, Senhor, para que nós sejamos edificados. Em nome de Jesus é assim que eu oro e agradeço. Amém.